Olá, olá! E aí, turma? Mais uma vez aqui no módulo 16. Vamos em frente hoje com o professor, fera, professor Pedro Schwartzman, que é cardiologista lá em Ribeirão Preto, chefe de serviço da UTI coronariana na Unimed de Ribeirão Preto. O cara é fera. E ele vai conversar hoje com a gente sobre teste ergométrico. E depois, no final do curso, vai conversar bastante com vocês sobre insuficiência cardíaca congestiva também. Professor Pedro, tudo bem? Vou estar com você. Grande professor Tales, olá a todos, é um grande prazer estar aqui, agradeço o honroso convite aí do professor Tales, é uma honra estar aqui com vocês e participar aí do curso de graduação da Medicina da USP de Bauru. Como o professor Tales disse, eu sou cardiologista, fiz toda a minha formação na USP aqui de Ribeirão Preto, fiz residência de clínica médica, de cardio, depois fiz pós-graduação, terminei o doutorado há mais ou menos aí uns 8 anos já. E hoje eu trabalho basicamente na vida privada, eu coordeno UTI cardiológica, tenho um centro de pesquisa, faço os meus trabalhos e com esse grato convite do professor Tales, eu sou professor colaborador de vocês agora e vai ser um prazer estar com vocês, não só nessa aula de teste ergométrico, mas como ele bem mencionou, também falando de insuficiência cardíaca e depois um bate-papo ao vivo. Vai ser um prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, a ideia aqui dessa aula é nos próximos minutos a gente conversar um pouquinho da importância do teste de esforço dentro do cenário da cardiologia. Então, o que eu vou comentar com vocês basicamente é indicações e contraindicações do teste ergométrico, mas especialmente relacionados à metodologia, para quem que a gente deve fazer, como que a gente faz, como que a gente interpreta, claro que em linhas gerais. E essa é a aula que eu costumava dar para graduação aqui no curso de cardiologia da USP aqui de Ribeirão Preto, então eu acho que é bem propício essa aula para vocês. Primeiro ponto, a gente só vai indicar um teste de exercício, um teste de esforço, quando a gente quer provocar algum tipo de anormalidade que não está presente em repouso. Então, se eu tenho um paciente que está infartado, paciente que tem insuficiência cardíaca, está internado no hospital, esse não é um paciente que eu vou colocar ele para fazer um teste de esforço. Em geral, o teste de esforço é para deflagrar, é para fazer o diagnóstico de algum tipo de alteração cardiovascular que não está presente em repouso. Se já estiver presente em repouso, não tem por que executar esse tipo de teste para diagnóstico. Essa é a frase do Gene Braunwald, que é o grande papa aí da cardiologia. O que eu vou discorrer com vocês então? Introdução, indicações, contraindicações e a interpretação do teste ergométrico. Então vamos lá. Primeiro ponto. Nós sabemos que a fisiologia do exercício, de uma maneira bastante simplista, a gente publicou isso um tempo atrás, nós precisamos captar o oxigênio da periferia, passando pela primeira engrenagem, que é a engrenagem do pulmão. Esse oxigênio captado pelo pulmão no íntimo do alvéolo pulmonar, ele se conecta na hemoglobina. O coração, através do débito cardíaco, vai bombear essa hemoglobina carreada de oxigênio e essa hemoglobina vai ser transportada para o músculo esquelético em atividade e lá dentro, via ciclo de Krebs, vai produzir ATP, vai produzir energia para a contração muscular. E o subproduto dessa reação, invariavelmente, é a produção de gás carbônico, é a produção de CO2, e o CO2 vai seguir o caminho inverso. Então ele vai também ser carreado pelo sangue e pela hemoglobina e vai ser eliminado pelos pulmões. E essa engrenagem, essas engrenagens basicamente são as que são necessárias para que esse tipo de atividade física ocorra. É importante ressaltar que anormalidades em qualquer uma dessas engrenagens podem levar a limitações do ponto de vista de esforço. Então, se o paciente tiver uma doença pulmonar, ele vai cansar. Se ele tiver anemia, ele não tem hemoglobina suficiente, ele vai ter cansaço, ele vai ter dispneia. Se ele tiver problema no coração, ou se ele for sedentário, descondicionado, obeso, essa engrenagem está comprometida, esse paciente também vai queixar de falta de ar, de cansaço aos esforços, de intolerância ao esforço. Para resumir basicamente a fisiologia do exercício, nós temos um início da atividade física que o sistema nervoso parasimpático ele é retirado. Nós temos a retirada vagal, só de retirar o nervo vago da jogada você já tem um certo aumento da frequência cardíaca. Além disso, nós temos o aumento do retorno venoso, que através do mecanismo de Frank-Starling vai aumentar o volume injetado por sístole e juntamente com essa lei de Frank-Starling e com o aumento da frequência cardíaca teremos o aumento do débito cardíaco.
Além disso, há também um aumento da pressão arterial sistólica durante o esforço para aumentar o fluxo muscular, que às vezes precisa ser aumentado até numa quantidade de 20 vezes, por exemplo. E isso aumenta o VO2, nós já vamos comentar mais o que é o VO2, que é o consumo de oxigênio, aumentando a produção de gás carbônico, como eu já tinha ilustrado. E esse aumento de CO2 é um estímulo muito potente para o bulbo respiratório, para incremento da ventilação, tanto em termos de aumento de volume corrente, quanto aumento de frequência respiratória. Lembrar também que a musculatura esquelética pode aumentar muito a captação periférica de oxigênio. E esse aumento da captação periférica de oxigênio, extraindo mais oxigênio da hemoglobina, a gente consegue aumentar a diferença artério-venosa. A gente consegue extrair mais oxigênio da hemoglobina, então a diferença entre o conteúdo arterial de oxigênio e o que sobra depois na hemoglobina ou no conteúdo venoso, essa diferença aumenta. Então o músculo extrai mais oxigênio no esforço conforme é necessário. Pontos importantes, conceitos importantes. Primeiro, como que a gente define capacidade funcional ou capacidade aeróbica máxima? Nós definimos pelo VO2. E o que é o VO2, que é o consumo de oxigênio? Ele é um produto entre o débito cardíaco e justamente essa capacidade periférica de se extrair mais oxigênio da hemoglobina. Então veja que o VO2, que é o padrão ouro para medir capacidade funcional, para mensurar a capacidade de esforço. O consumo de oxigênio ele é um produto entre o débito cardíaco, um componente central, versus um componente periférico, que é a diferença arteriovenosa. Nós costumamos, de uma maneira rotineira na cardiologia, expressar esse consumo de oxigênio em equivalentes metabólicos. Como que é essa medida? Nós temos que um equivalente metabólico é o suficiente para nos mantermos vivos, manter as nossas reações enzimáticas em repouso, e ele é equivalente ao consumo de 3,5 ml de oxigênio por quilo por minuto. Então, a gente agora consome parado, quietinho, em repouso, nós consumimos 3,5 ml por quilo por minuto de oxigênio. Essa é uma necessidade metabólica em repouso. Subprodutos desse milho equivalente metabólico é a nossa capacidade funcional. O que a gente sabe, não só na cardiologia, mas em contexto geral. Quando a pessoa consegue fazer menos do que 5 METs, o que daria menos aí de 17, 18 ml por quilo por minuto de oxigênio, isso é considerado mau prognóstico. E o paciente que consegue fazer mais do que 10 METs, ou seja, o VO2 dele, o consumo de oxigênio dele é maior do que 35 ml por quilo por minuto, isso é bom prognóstico, mesmo se o paciente tiver alguma cardiopatia. Então olha que interessante, mensurar a capacidade funcional é um poderoso estratificador de prognóstico e preditor de eventos. Eu sei que quem aguenta fazer menos exercício tem um pior prognóstico, e quem aguenta fazer mais exercício tem um melhor prognóstico, deixando de uma maneira bem simplista. Para avaliar isso, o teste ergométrico é fantástico. Eu posso escolher tanto protocolos em esteira, quanto protocolos em ciclo ergômetro. E a escolha do protocolo ela tem muito a ver com a capacidade de esforço da pessoa. Então, se eu fizer um protocolo num atleta, é diferente de um paciente pós-infarto. Então, eu vou calcular mais ou menos um esforço para que, ao adequar esse esforço, o teste dure de 6 a 12 minutos. Então, se eu pegar um maratonista e fizer um protocolo que ele só vai caminhar, ele não vai cansar em 12 minutos. Então, eu tenho que fazer um protocolo mais puxado, um protocolo que ele canse mais rápido. Por outro lado, se eu pegar um paciente sedentário, pós-infarto, ou com insuficiência cardíaca, por exemplo, eu não posso submeter esse paciente ao mesmo protocolo que eu coloquei do atleta, porque ele vai cansar com 1 minuto, 2 minutos, e aí o teste não tem uma qualidade boa. Um teste bem feito dura de 6 a 12 minutos. Essa é a maneira correta de prescrever um teste, de executar um teste ergométrico. Critérios importantes durante a condução do teste. Tem que ter alguém medindo a pressão, o médico tem que estar na sala olhando o eletrocardiograma e ele vai ter que decidir o momento da interrupção do exame. Uma hora a gente vai ter que parar.
E essa interrupção, ela vai ocorrer por dois motivos. Ou porque eu achei algum critério de segurança importante, ou porque o paciente cansou e pediu para interromper. Nesses critérios de segurança, é fundamental que o médico esteja na sala, que a gente tenha um cardiodesfibrilador na sala, porque arritmias complexas, embora raro, arritmias complexas podem aparecer, material de intubação, monitorização o tempo inteiro dos sinais vitais do paciente. E quem está fazendo o teste tem que ser muito familiarizado com o que está acontecendo e decidir o melhor momento para interromper o teste. Basicamente, quando que a gente vai interromper a não ser pela exaustão? Se o paciente tiver alguma arritmia, se o paciente pedir, obviamente, se ele tiver uma dor no peito ou uma falta de ar importante, se a pressão subir demais ou se ela cair, se tivermos alteração no eletrocardiograma, que eu vou mostrar para vocês, ou se a monitorização não estiver legal. Monitorização inadequada. Pô, eu estou colocando um paciente para fazer um teste, e aí o teste está dando um monte de interferência, eu não estou sabendo o que está acontecendo nesse teste, então eu tenho que interromper e começar o teste de novo e melhorar a preparação técnica do exame. Um ponto importante, o esforço é fundamental, mas o período de recuperação também é fundamental. A gente costuma deixar um desaquecimento ativo, eventualmente até deitar o paciente, e vamos aguardar com que as eventuais alterações de eletrocardiograma elas estejam resolvidas antes do paciente ir embora. Se permanecerem se algumas alterações permanecerem, nós teremos às vezes até que internar o paciente pós-teste. Raro, muito raro, mas pode acontecer. O que devemos orientar o nosso paciente? Para fazer um teste de qualidade, ele não pode ter fumado perto do teste, ele não pode estar recém-alimentado, ele não pode ter realizado um exercício vigoroso. Muitos pacientes do SUS chegam lá para fazer o teste descalço, com calça jeans, com bota, enfim, tem que estar com uma vestimenta adequada para atividade física. Ele tem que saber que o teste é um teste para ele ir até o máximo dele, ou muito próximo do máximo, mas se ele tiver alguma dor no peito, algum cansaço, tontura, sensação de desmaio, ele precisa avisar a gente. A percepção de esforço dele é fundamental, ele achar que o esforço foi leve, moderado ou grave, a gente chama isso de escala de Borg, e alguns testes de esforço são feitos sem medicações, para a gente poder deflagrar algum sinal de isquemia miocárdica, mas muitos testes são feitos com medicação para programação de intensidade de exercício aeróbico, por exemplo. Nós vamos comentar um pouco disso mais para frente. Falando um pouquinho das indicações. Para quem nós indicamos o teste ergométrico? O teste ergométrico ele é indicado, e aí eu vou perder a maior parte do tempo falando de diagnóstico de doença coronariana. A avaliação de capacidade funcional é um dos parâmetros padrão ouro do teste ergométrico. Pode ser utilizado para avaliação de arritmias, para avaliação prognóstica no contexto de uma doença cardiológica ou numa doença cardiopulmonar. Avaliar a resposta pressórica e estratificação na sala de emergência também são indicações do teste, mas são muito menos frequentemente solicitadas. Mas também está contemplado e discutiremos um pouco disso adiante. Primeiro ponto e mais importante, quem estiver dormindo aí agora é hora de acordar, o diagnóstico de doença coronariana é fundamental, é a principal indicação do teste ergométrico. Por que é importante a gente saber o que acontece do ponto de vista de isquemia para entendermos a importância do teste ergométrico? Primeiro ponto, se eu tiver uma oclusão coronariana que se persiste em duração e intensidade, eu vou ter uma curva e uma cascata de eventos conforme eu vou ilustrar para vocês agora. O primeiro ponto é, quando eu tenho uma região do coração irrigada por uma artéria e essa região deixa de receber o tanto de oxigênio e glicose que ela deveria, eu começo a ter um metabolismo anaeróbio naquela região, eu começo a ter uma menor eficiência de produção de energia e começo a ter a produção local de ácido lático, que é o que dá a dor no peito, por exemplo. Mas antes de chegar na dor no peito, a falta de energia adequada para aquela região do coração
que está sofrendo por conta de um entupimento de uma artéria, vamos dizer assim, ele começa a ter uma dificuldade de relaxar aquela região do coração. Lembrar que a diástole, o relaxamento do coração, é um relaxamento ativo, dependente de ATP. E se está faltando ATP porque aquela região está isquêmica, a primeira coisa que vai aparecer é uma disfunção diastólica. Persistindo a isquemia em intensidade e duração, nós vamos ter uma disfunção sistólica. Agora não é mais só alteração do relaxamento, eu começo a ter um déficit de contratilidade. Persistindo a intensidade e a duração, eu vou ter alteração eletrocardiográfica e depois eu vou ter o sintoma clínico que é a angina, que é a dor no peito. Só de olhar aqui, dá para a gente ver que a dor no peito e a alteração de eletrocardiograma são alterações pouco sensíveis do ponto de vista de isquemia miocárdica. Somente isquemias mais robustas, mais importantes, vão promover alteração de eletro e dor no peito. Alguns testes são fundamentais dentro da cardiologia para a gente analisar esse tipo de doença coronariana aos esforços. A cintilografia, que é o SPECT de perfusão, ele consegue detectar isquemias bem precoces. Ele é um exame extremamente sensível. O ecocardiograma de estresse, ele consegue documentar isquemias leves a moderadas, especialmente por analisar déficit de função sistólica. E o teste ergométrico, ele é direcionado para avaliar alterações de eletro e dor no peito, a angina. Então fica claro aqui que o papel do teste ergométrico para diagnóstico de doença coronariana é um papel numa população bastante específica, porque se a população ela tiver uma alta chance de ter doença coronariana, o teste ergométrico em geral ele não vai ser suficiente para descartar doença coronariana. Calma que eu vou voltar nesse ponto para vocês entenderem melhor. O que eu estou querendo dizer? Se eu analisar em termos de sensibilidade e especificidade no diagnóstico de doença coronariana, veja como o teste ergométrico ele tem uma sensibilidade e uma especificidade intermediárias, ao passo que a cintilografia já tem uma sensibilidade muito maior e o ecoestresse tem uma sensibilidade e especificidade muito maior do que o teste ergométrico, aqui chamado de eletrocardiografia de esforço. Então veja a importância de reconhecermos a capacidade desses testes de descartar ou de confirmar doença coronariana no cenário da doença arterial coronariana. Para detectar isso do ponto de vista de diagnóstico de doença coronariana, é fundamental que o paciente não esteja utilizando remédios que protegem contra a isquemia, porque às vezes o teste é normal porque ele está usando um beta-bloqueador, por exemplo. Então, nessa situação de diagnóstico de doença coronariana, nessa situação, é recomendado que o paciente suspenda o uso aí de beta-bloqueador, por exemplo, por pelo menos 3 a 7 dias. Esse é o recomendado frequentemente nesse cenário. Para o diagnóstico de doença coronariana, que é um ponto que eu estava querendo comentar muito com vocês, existe o cálculo de uma probabilidade que a gente chama de probabilidade pré-teste de doença coronariana. Essa probabilidade pré-teste de doença coronariana, ela diz respeito a fatores de risco de doença cardiovascular. Existe uma tabela aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aí nós temos alguns exemplos. Eu posso classificar o paciente com uma dor não anginosa, com uma dor atípica ou com uma dor típica. E isso vocês vão ter aula de sintomas e sinais de doença coronariana, de infarto, vocês vão ter uma aula disso, mas via de regra, uma angina típica é uma dor retroesternal, em aperto ou queimação, que piora com esforço, melhora com repouso, tem náusea, vômito, pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para o braço direito, pode irradiar para a mandíbula. Homens e mulheres também têm diferença em relação à probabilidade pré-teste de doença coronariana e a presença de idade e outros fatores de risco, como tabagismo, diabetes ou dislipidemia, aumentam a probabilidade do sintoma que a pessoa está apresentando
disso ser secundário à doença coronariana. Mas eu vou colocar um exemplo aqui. Uma mulher jovem, de 40 e poucos anos, que não tem nenhum fator de risco e apresenta uma dor que é localizada por uma polpa digital, piora a palpação, piora quando ela respira e só aparece quando ela briga com o namorado, por exemplo. Essa é uma dor totalmente atípica numa paciente do sexo feminino sem fatores de risco. A probabilidade pré-teste de doença coronariana dela é 2. Isso quer dizer o seguinte, se eu encaminhar essa paciente para um teste ergométrico e ele der positivo, eu não vou acreditar no teste ergométrico, porque a probabilidade dela de doença coronariana é muito baixa, muito baixa. Por outro lado, eu posso ter um homem com 65 anos, tabagista, diabético, dislipidêmico, e ele com uma dor aos esforços muito típica. Eu posso fazer o teste ergométrico e o teste ergométrico pode dar normal. Se o teste ergométrico der normal, como esse indivíduo tem uma alta probabilidade pré-teste de doença coronariana, se esse teste der normal, eu não vou acreditar. E por que isso? Porque nesses extremos de probabilidade de doença coronariana, o teste ergométrico não funciona bem, porque ele tem sensibilidade e especificidade intermediárias. Então, se for muito típico e o teste ergométrico for normal, eu não acredito. Se não for típico de nada e o teste ergométrico deu uma alteração, também não vou acreditar. Portanto, o teste ergométrico para diagnóstico de doença arterial coronariana, ele é indicado para probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana intermediária. Gravem isso. Para diagnóstico de doença arterial coronariana, o teste ergométrico é indicado para indivíduos com probabilidade pré-teste intermediária. Quanto que é a probabilidade pré-teste intermediária? De 9 a 90. De 9 a 90 é o intermediário. Menos que 9 é probabilidade baixa. Mais do que 90 é probabilidade alta. De 9 a 90 é a maioria das pessoas. Então, por isso que o teste ergométrico ele ainda tem uma aplicabilidade muito grande. Mas é de 9 a 90. E como que eu sei se está entre 9 e 90? Eu venho nessa tabela e olho. Um homem com uma angina típica, mas tem 45 anos e tem algum fator de risco, ele é probabilidade intermediária, porque deu 70 aqui entre 9 e 90. Então veja, essa é uma tabela para consultar, não é para decorar. Mas o que a gente tem que fixar é que a probabilidade intermediária é a melhor de todas. Um ponto importante, quando eu aplico esse conceito que eu falei para vocês, eu pulo de uma doença de baixa probabilidade pré-teste para uma doença de intermediária probabilidade pré-teste, e o valor preditivo positivo do meu teste ergométrico para diagnóstico de doença coronariana, ele pula de 21% para 83%. Olha como melhora a capacidade diagnóstica do teste ergométrico nesse contexto da doença arterial coronariana. De modo que, colocando indicação classe 1 é uma indicação absoluta da nossa diretriz, pacientes com probabilidade pré-teste intermediária para doença coronariana, baseado naquela tabela que eu mostrei para vocês, de idade, sexo e sintomas, incluindo alguns pacientes com alguma anormalidade do eletro. A gente vai comentar brevemente sobre isso, não é muito o objetivo da aula, mas está indicado dentro desse cenário. Alguns outros cenários eu vou comentar mais para frente, de pós-síndrome coronariana aguda, por exemplo. Importante saber quando não utilizar o teste ergométrico para esse diagnóstico de doença coronariana. Em especial quando há alguma anormalidade no eletrocardiograma basal, de repouso. Então, se tiver um bloqueio de âmago esquerdo, se tiver marca-passo, se tiver uma sobrecarga ventricular esquerda importante, se já tiver algumas alterações como infradesnivelamento do segmento ST, vocês vão ter aula de eletro e com certeza isso vai ficar mais claro para vocês. Mas guarde, se você tiver alguma alteração importante no eletro que inviabilize a análise de alterações do eletro no esforço, esse paciente não deve ser submetido ao teste ergométrico para diagnóstico de doença coronariana. A avaliação de resposta pressórica, a gente tem uma indicação mais fraca, mas saber como é que se comporta a pressão arterial no esforço pode ser um indicativo de quem vai desenvolver hipertensão arterial sistêmica no futuro. Essa é uma correlação importante, mas raramente a gente pede o teste só por conta disso. Mas a gente olha quanto que foi a pressão no esforço, e daqui a pouco eu falo isso para vocês, e se essa pressão subir demais, esse paciente ou é hipertenso ou tem maior chance de se tornar hipertenso. Na parte de avaliação de arritmias,
Tem muita gente que queixa de tontura, mal-estar, batedeira quando faz esforço. Então, na verdade, o teste ergométrico acaba sendo tipo um Big Brother. Eu estou filmando ele lá, botando o eletro, boto ele na esteira e vejo o que acontece. Basicamente é isso. A grande maioria das vezes está relacionado à ansiedade ou está relacionado a arritmias pouco graves. Mas é interessante a gente usar o teste ergométrico também para avaliação de potenciais arritmias durante o esforço. Algumas arritmias são bastante específicas do esforço, embora raras, como a taquicardia ventricular catecolaminérgica, mas não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês saberem de indicação. Avaliar como que o incremento da frequência cardíaca no esforço pode ajudar em pacientes com algum grau de doença congênita do coração, por exemplo. Isso ajuda bastante na indicação ou não de marca-passo nesse cenário. Mas talvez os pontos que eu considere mais importantes do teste ergométrico estão relacionados à avaliação de capacidade funcional e avaliação prognóstica. Bom, lá no comecinho da aula eu falei para vocês que a gente gradua a capacidade funcional em equivalentes metabólicos. Tanto indivíduos normais quanto indivíduos com doença cardiovascular, quem tem baixa capacidade de esforço, definida por menos de 5 METs, tem mau prognóstico, morre mais. Morre mais do que? De tudo. De câncer, de doença cardiovascular, tem maior chance de ser atropelado, tem estudo até disso. Perde equilíbrio mais fácil, cai e bate a cabeça em casa. Então, quem tem uma maior capacidade funcional tem uma maior chance de sobreviver por mais tempo, de ter melhor prognóstico. E isso já foi analisado assim, em vários trabalhos. Aqui é uma meta-análise muito robusta, uma meta-análise aí de mais de 100 mil indivíduos, mostrando o impacto poderoso da capacidade funcional em termos de redução de morte e do risco de desenvolver doenças cardiovasculares. É importante, por exemplo, no grupo de vocês de alunos, quem faz mais atividade física e tem uma capacidade de esforço maior, tem melhor prognóstico do que quem não tem. Isso serve, claro, para doentes pacientes com doença cardiovascular e para pacientes idosos. Isso se aplica também enormemente nesse contexto. Da parte de estratificação da sala de emergência, eu vou deixar a parte prognóstica mais para frente. Algo simples. Tem um paciente que internou, ele fez os exames, é um caso mais simples, ele não subiu troponina, não subiu CKMB, ele não recorreu dor, ele não fez arritmia, ele não alterou o eletro, mas aquela dor me incomodou e eu preciso saber se esse paciente tem uma doença arterial coronariana ou não. Esse é um ponto importante. Se isso for respeitado, se esse paciente tiver um baixo risco em termos de gravidade, não é uma gravidade importante da síndrome coronariana aguda lá no hospital, eu posso fazer um teste ergométrico que a gente fala de estratificação pós-evento. Mas lembrar que, se ele tiver dor recorrente, se ele tiver arritmia, tiver alteração de eletro, de novo, lembra lá da primeira frase que eu coloquei para vocês. Se esse paciente já tem uma anormalidade cardiovascular presente em repouso, para que eu vou submeter esse paciente a um teste de esforço? E aí a gente entra na caracterização prognóstica. Não vou ficar me atendo a tantos detalhes de valores, mas só para vocês saberem. Já comentamos o poder da capacidade funcional em termos de estratificação de risco. Quem faz menos esforço ou aguenta menos esforço morre mais do que quem aguenta mais esforço. Mas a queda da frequência cardíaca na recuperação também é um critério prognóstico que a gente utiliza frequentemente no teste ergométrico. A dificuldade de aumentar a frequência cardíaca e a dificuldade de cair a frequência cardíaca na recuperação dão sinais para a gente de comprometimento do sistema nervoso autonômico, e isso também é prognóstico. Então, quem sobe pouco batimento no esforço e que quando para o exercício demora para cair, essas duas anormalidades conferem um pior prognóstico também. Para definir o tanto que deveria subir a frequência cardíaca, a gente usa um índice chamado índice cronotrópico, que é a frequência máxima que ele atingiu, menos a frequência em repouso, quando ele começou o teste, dividido por 220 menos a idade, que seria em tese a frequência cardíaca máxima para a idade, menos a frequência cardíaca em repouso. E essa relação ela vai me dar um percentual. Se for maior do que 80%, índice cronotrópico normal, ok. Se for menor do que 80%, é anormal.
E se esse paciente estiver usando o beta-bloqueador, um pouco da falta de aumento da frequência cardíaca no esforço pode ser por causa do remédio. E aí, nesse cenário, eu dou uma lambujinha aí, até 62 seria normal. Mas menos do que 62, aí nesse caso, seria também um déficit cronotrópico, conferindo o pior prognóstico nesse cenário. Rapidinho das contraindicações, isso aqui é meio óbvio, né? Eu só vou fazer um teste de esforço em quem está bem. Se o paciente tiver com embolia pulmonar, se o paciente tiver com febre, infectado, intoxicação, tiver focadeirante, tiver algum problema psicológico grave, enfim, é meio óbvia, né? Essas contraindicações, enfim, a gente acaba não falando muito disso porque é meio óbvio. Algumas situações têm alto risco no teste ergométrico. Paciente que teve um infarto recente, uma angina instável, paciente que tem uma lesão de tronco de coronária esquerda, que é uma lesão bem proximal e bem grave, pacientes que têm arritmias ventriculares graves, paciente que teve uma suspeita de um desmaio, de uma síncope por arritmia, ou que já tenha um cardiodesfibrilador implantado, que é tipo um marca-passo especial que pode fazer um choque em alguém que faz uma cardioversão em pacientes que tenham arritmias graves. É claro que esse paciente que já tem o equipamento, esse paciente é um paciente mais grave. Do ponto de vista médico legal, isso é legal só de dar uma noção para vocês, é porque muita gente às vezes faz teste ergométrico sem estar habilitado, ou pasme, tem muita gente que coloca pessoas não médicas, não especializadas para fazer o teste. E isso é proibido, tá? Isso é proibido, e o termo de consentimento tem que ser realizado pelo médico, e algumas alterações, como arritmias ou até parada cardíaca, podem acontecer no teste. Então é importante, apesar de raro, é importante o paciente estar ciente disso. Essa é uma implicação médico-legal. Migrando para a interpretação, e já é a última parte da aula, na interpretação eu vou mencionar 4 aspectos bem rápidos. Variável clínica, hemodinâmica, eletrocardiográfica e alguns scores de risco que a gente pode lançar a mão. Do ponto de vista clínico, descrever o que aconteceu com o paciente. O médico que vai analisar o laudo do teste ergométrico, ele não estava no teste. Eu tenho que descrever como se ele estivesse do meu lado ali, vendo o que aconteceu. Então o paciente teve dor, ele teve qual dor? A dor que motivou a solicitação do teste? Uma dor no peito, uma dor nas costas, uma dor no joelho? Que dor foi essa? Essa dor foi acompanhada de algum outro sinal importante, como sudorese, palidez, congestão pulmonar, cianose? Em que momento apareceu essa dor? Uma coisa é uma dor no peito que aparece no final do teste, outra coisa é uma dor no peito no início do teste. Com qual batimento cardíaco isso aconteceu? Qual foi a percepção de esforço? Ah, doutor, eu nem estava cansado, mas já começou a doer meu peito. É importante saber isso. E descrever se a dor foi o motivo da interrupção ou não. Um teste ergométrico interrompido por uma dor torácica limitante é mau prognóstico. Às vezes esse paciente vai direto para o cateterismo depois. Do ponto de vista de critérios de mau prognóstico no contexto de doença arterial coronariana, eu descrevo aqui para vocês alguns deles. Fez arritmia, tem uma capacidade de esforço menor que 5 metros, a gente já descreveu isso para vocês, teve uma dor limitante que motivou a interrupção do teste, alterou o eletro, fez um infradesnivelamento do segmento ST maior ou igual a 2 milímetros, a pressão sistólica não subiu, ou a pressão, além de não subir, ela caiu. São todos critérios de mau prognóstico no contexto de DAC. Do ponto de vista hemodinâmico, 2 variáveis, pressão arterial e frequência cardíaca. Já comentamos um pouco sobre isso. Pressão arterial não tem muito consenso, mas o que a gente sabe, quando a pressão cai é muito ruim, é mau prognóstico. E ela tem que, pelo menos, aumentar uns 35 milímetros de mercúrio no esforço. Se não subir pelo menos 35 milímetros de mercúrio, pensar que isso possa ser uma doença cardiológica mais grave. Do ponto de vista de quantificação de resposta hiperreativa, aquilo que eu falei para vocês, quando a pressão sobe muito no esforço, essa pressão que sobe muito no esforço, ela pode ser um retrato de que ou o paciente é hipertenso agora, ou ele tem maior chance de se tornar hipertenso. E a gente usa esses critérios, não vou ficar decorando isso, não é para vocês decorarem, mas só para vocês saberem que tem uns valores. Passou de 220, por exemplo, ou subiu muito a pressão diastólica, ou na recuperação ela demorou para cair.
ou aumentou na recuperação, isso tudo também é um contexto de resposta hiperreativa da pressão arterial e maior chance de se tornar hipertenso. Do ponto de vista de frequência cardíaca, eu coloquei o índice cronotrópico para vocês já da outra vez, mas é importante mencionar que existem outros critérios, especialmente o critério de queda da frequência cardíaca. E a queda da frequência cardíaca na recuperação, ela habitualmente a gente quer pelo menos uma queda de mais de 12 batimentos no primeiro minuto. Então ele está fazendo exercício, aí a hora que acabou o exercício você coloca ele para caminhar devagar, sem inclinação, para recuperar. Ao final do primeiro minuto da recuperação tem que cair 12 batimentos ou mais. Se não caiu 12 batimentos ou mais, é mau prognóstico nesse cenário, tá? Do ponto de vista eletrocardiográfico, e aqui, olha só que interessante, eu coloquei para vocês 3 tipos de morfologia de infradesnivelamento do segmento ST. O mais comum é um infradesnivelamento do segmento ST com morfologia ascendente. Vocês vão ver isso na aula de eletro, mas só para deixar detalhado para vocês. A linha de base está aqui, o segmento ST está aqui, e esse segmento ST está infradesnivelado. E por estar infradesnivelado com essa morfologia ascendente, a gente chama de infradesnivelamento do segmento ST ascendente, ou ascendente lento. Existe uma outra morfologia, veja que a linha de base está aqui, e essa morfologia é reta e está abaixo da linha de base, então é um infra de ST horizontal. E a gente tem um outro, que é o pior de todos, que a linha de base estando aqui, esse segmento ST está infradesnivelado e ele é descendente. Veja que ele tem nitidamente uma inclinação. Ele não é horizontal, ele é descendente, e aí esse infra de ST descendente é o pior prognóstico de todos. Eu trouxe um exemplo de um paciente meu aqui, no pré-esforço, veja, um eletro normal, olha o segmento ST na linha de base, perfeito, olha só. E a onda T positiva, bonitinha, tal. Pus ele no esforço, olha só. O segmento ST que estava aqui, ele abaixou. E ele abaixou muito, tá? Uns 4 milímetros de segmento de infradesnivelamento do segmento ST, e é uma morfologia descendente, ó. Aqui ainda fica mais claro para vocês verem, ó. Ele está descendente e a linha de base está aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos de 4 centímetros milímetros, de infradesnivelamento do segmento ST. E na recuperação, olha só, 5 minutos de recuperação, eu ainda tenho um infradesnivelamento do segmento ST. E olha o que aconteceu com a onda T, que já estava acontecendo no esforço. Ela inverteu. Então essa alteração, ela é muito sugestiva, muito sugestiva, de doença arterial coronariana. Apareceu no esforço, manteve na recuperação e demorou muito tempo para recuperar. Então veja a descrição como é bem típico nesse cenário. Do ponto de vista, então, dessa interpretação do eletrocardiograma, nós temos que alterações patológicas do segmento ST são muito correlacionadas com doença coronariana, em especial V5 ou V5 modificada no teste ergométrico. Geralmente, quando tem supra de ST, é raro, mas pode ser uma isquemia transmural, é mais importante. Quando a alteração do segmento ST aparece na recuperação, ela tem igual valor que se tivesse acontecido no esforço. E geralmente, quando é só alteração no inferior, é meio falso positivo, especialmente se for em mulher. Agora, alterações de onda T, geralmente elas são inespecíficas. A gente só valoriza quando o ST também altera do eletro primeiro. E para finalizar, já estou encerrando, sei que já deve estar um pouco cansada a aula, mas finalizando agora a parte dos scores, a gente tem um score que é muito consagrado aí no teste ergométrico, que é o score de Duke, foi desenvolvido na Universidade de Duke, e analisou mais de 2.800 pacientes, todos com cateterismo e e teste ergométrico, perdão. E aí, na finalidade de diagnóstico e prognóstico, os indivíduos que tinham um Duke de baixo risco, a maior parte deles não tinha lesão na coronária, ou os que tinham lesão era DAC uniarterial. Ao passo que se o score de Duke, que eu já vou mostrar para vocês como é calculado, se o score de Duke vier como alto risco, esse paciente tem que ir direto para o cateterismo. Por quê?
porque a probabilidade dele ter uma doença triarterial, uma doença de tronco de coronária esquerda, que é o cenário mais grave, é 74%. E existe também uma conotação prognóstica também para esses pacientes que a gente vai comentar já. Do ponto de vista do score de Duke, ele é o tempo de esforço realizado no teste de esforço. Isso aqui é uma medida de capacidade funcional. Então, ao invés do tempo de esforço, se for o protocolo de Bruce, eu posso colocar os METs aqui. Ah, ele fez 10 METs, eu ponho 10 aqui. Ah, alterou o segmento ST. O segmento ST aqui, menos 5 vezes o segmento ST, e aí eu coloco 1 milímetro, por exemplo. Então, menos 5. Então, 10 menos 5 dá 5. Menos 4 vezes angina. Ele teve angina? Não, não teve. 4 vezes 0 é 0. Isso aí não entra na conta. Ah, teve angina sim. Mas ele terminou o teste apesar da angina. Não, eu terminei o teste por conta que a angina é limitante. Então, eu dou 2 pontos e aí eu faço a conta desse cálculo. E esse score de Duke ele pode dar alto, médio ou baixo. Aquele meu paciente do exemplo que eu mostrei para vocês, ele fez 5 METs, ele fez 4 milímetros de segmento ST e teve uma angina não limitante. Então, menos 4, menos 20, então menos 24, 5 menos 24, 19. Então, ele tem um altíssimo risco no score de Duke. Esse é menos, né? É menor, né? Menos 19 deu o score de Duke dele. Então, se for menor do que menos 11, é alto risco, esse paciente tem que ir para o CAT direto. Eu não mando ele nem para o ecocardiograma de estresse, nem para a cintilografia. Antigamente a gente tinha um normograma, né, antes da ferramenta computacional, e é bonitinho. Por quê? Porque eu marcava aqui, ó, onde está essa bolinha, o número, a magnitude do infradesnivelamento do segmento ST, 2 milímetros, por exemplo. Marco se ele teve angina. Aqui no caso, uma angina não limitante, um exemplo. Aí eu marco uma linha reta. Depois eu pego quanto que durou o exercício dele em termos de METs. Ah, ele fez 10 METs. Aí eu ligo uma linha na outra e eu tenho o prognóstico em 5 anos e a mortalidade anual desse paciente. Então essa era uma maneira de calcular quando ainda não tinha muita ferramenta computacional. Trouxe só a critério de história, para vocês saberem como que o pessoal era engenhoso para calcular essas coisas. Muito interessante. E aqui em termos de sobrevida, ó, quem tem um Duke de alto risco morre mais do que quem não tem. Então, por isso é importante, do ponto de vista prognóstico, também o score de Duke. Da parte de avaliação conforme o sexo, tanto em homens quanto em mulheres, a gente tem a comprovação de que o score de Duke ele é preditor. Mas tem uma ressalva. Em mulheres, ele às vezes não é tão discriminativo assim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para interpretar quando for uma mulher no teste ergométrico. Existe aqui um resultado, não vou me ater muito a esse diapositivo, a esse slide, mas eu diria para vocês o seguinte: quando o resultado do score de Duke é alto, manda o paciente para o cateterismo, porque a cintilografia, mesmo se ela for normal, o indivíduo teve uma taxa de eventos muito alta. Então, o score de Duke alto, aí manda para o cateterismo. Se o score de Duke der baixo ou intermediário, aí manda para a cintilografia, porque aí a cintilografia ela foi preditora de eventos. Se ela for um defeito perfusional grave ou moderado, ela discriminou bem aqueles indivíduos em relação a prognóstico, em relação à taxa de eventos. Então, só a critério de curiosidade, como que o cardiologista raciocina pegando um resultado no teste ergométrico, tá? Veja a importância disso. Para finalizar, eu trouxe 2 exemplos, e aí já é o meu último slide, para mostrar para vocês 2 testes de 2 homens da mesma idade. Veja só, um paciente que fez 12 minutos no teste de esforço, não teve dor no peito, interrompeu por cansaço, a pressão dele em repouso 13/8 e ele chegou a 210/70 de pressão pico. Frequência cardíaca em repouso 70, máxima 150. A frequência cardíaca em 1 minuto caiu bastante e ele alterou o segmento ST em 1,5. Esse é o paciente A. Paciente B, ao invés de fazer 12 minutos, ele fez 4. Ele partiu de 13/8 de pressão, mas a pressão dele não só subiu, como caiu. O batimento cardíaco dele chegou no mesmo valor, mas na recuperação caiu 8 só. E ele alterou a mesma magnitude do segmento ST. Por que eu trouxe esses 2 exemplos?
para mostrar para vocês que o teste ergométrico é mais do que a análise do infradesnivelamento do segmento ST, porque esses pacientes tiveram a mesma magnitude de infradesnivelamento do segmento ST. Mas esse é um paciente, o paciente A, é um paciente de muito melhor prognóstico do que o paciente B. O paciente A tem uma capacidade de esforço maior, a resposta da pressão arterial dele no esforço foi melhor, a queda da frequência cardíaca na recuperação foi normal. Então esse paciente tem um prognóstico muito melhor do que esse paciente A, que fez 4 metros só, a pressão dele caiu no esforço, que é muito grave, e o batimento dele não caiu na recuperação. Então mostrando para vocês que a gente tem que juntar todas as variáveis, e aí concluindo, juntar todas as variáveis nos elementos de conclusão de um teste ergométrico moderno. O teste ergométrico foi para quê? Foi indicado para diagnóstico ou para prognóstico de doença coronariana? Ele foi para avaliar arritmia ou não? Como foi a resposta clínica? Como foi a análise de eletro? Quanto ele andou? Quanto era o esperado que ele andasse? Qual a capacidade funcional dele? Quanto foi o score de Duke? Como que foi a resposta cronotrópica no esforço? Como foi a queda da frequência cardíaca na recuperação? Fez arritmia na recuperação? Não fez? Esses são os elementos de conclusão do teste ergométrico moderno. Desse modo, eu agradeço demais vocês, fico por aqui, e se alguém quiser acompanhar a parte de cardiologia, eu sempre faço alguns posts no meu Instagram. Vocês serão muito bem-vindos lá, caso desejem trocar algumas ideias e ver algumas atualizações na cardiologia. Professor Tales, agora é com você novamente. Agradeço o honroso convite. Muito obrigado. Estou aqui para novas participações, caso seja necessário. Um grande abraço.